Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta é uma cena clássica do Evangelho que todos nós conhecemos. Jesus estava já famoso, reconhecido pelas suas palavras, pelo seu testemunho, pelos milagres. Quantos milagres Jesus tinha feito. De repente Jesus resolve voltar para a terra onde ele se criou, Nazaré. E ele volta para a sua terra. Que devia, bom, detalhes, Nazaré, né, era um vilarejo, tinha o quê? Umas 40 famílias no máximo. Nazaré não tinha uma boa fama, ou seja, era assim, aquela cidade, assim, não tem, acho que eu já até falei aqui, quando de repente nas nossas cidades, não tem aquele bairro que é meio assim, não vai muito para lá, né? Não vai muito para lá, que lá não é muito bom, para não julgar, não é muito bom. Tem ou não tem? Tem, a gente sabe, de repente, até que em São José, mas para não fazer discriminação, a gente não fala bairro nenhum. Mas de repente tem situações, não vai muito para lá que é perigoso. Era Nazaré, não vai muito para lá, para Nazaré que é perigoso, lá não tem gente muito boa não, né? Então imagina a fama que Nazaré tinha. Mas de repente naquilo tudo, nesse conceito que se tinha de Nazaré, saiu uma pessoa que era uma pessoa do bem, de bem, e saiu e começou a andar Israel todo, não só Israel, mas as fronteiras de Israel, e por onde essa pessoa passava, o amor acontecia, o bem acontecia, os milagres aconteciam, as pessoas, multidões eram arrastadas, multidões eram convertidas, milagres e mais milagres eram realizados. Essa pessoa era Jesus, e de repente o próprio Jesus volta para Nazaré. Não devia ser recebido em cima do caminhão de bombeiro, minha gente, não devia desfilar na cidade em cima do caminhão de bombeiro, né? Mas não, olha que coisa, Jesus experimenta na sua terra, presta atenção que eu vou mudar a palavrinha aqui, ó. Jesus experimenta na sua terra o que ele vai experimentar da terra, ou seja, rejeição. Jesus experimenta na sua terra o que ele vai experimentar da terra toda, a rejeição para com a sua pessoa. E aqui os próprios moradores começam a ir, mas a gente conhece ele, como é que pode? Até os 30 anos aqui, ele ficou com a gente, não fez milagre nenhum, etc, etc. Agora ele volta com essa fama toda, mas a gente conhece as suas origens, a gente sabe até o sobrenome dele, a gente sabe até quem foi o pai dele, os parentes todos dele moram aqui por perto. Que história é essa? E ficaram escandalizados com Jesus, não porque Jesus tivesse feito algum escândalo, porque a gente fica escandalizado quando alguém faz um escândalo, né? Jesus não fez nenhum escândalo, mas ficaram escandalizados, porque descobriram que uma pessoa de Nazaré, agora é super importante, e eles estão tentando diminuir essa pessoa, porque sabe da sua origem, sabe da sua família humilde, sabe que um tal de Zezinho era carpinteiro, sabe da dona Mariazinha, uma dona de casa, os parentinhos são um Zé Ninguém, enfim, e começaram a julgar Jesus, a diminuir Jesus, em lugar de reconhecer que pelo menos um, e não eles, pelo menos um saiu dali e recebeu tanta dignidade, hoje é reconhecido. E aí o Evangelho termina dizendo que Jesus não fez ali nenhum milagre, porque para se ter milagre, o que precisa, minha gente? O que precisa para ter milagre? Fé, no mínimo, fé, acreditar nele, acreditar no autor do milagre, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Mas ali Jesus, agora, trazendo isso para a nossa vida, o que esse Evangelho diz para a nossa vida? Dê um cutucãozinho naquela pessoa, presta atenção que lá vem para você, e diga assim, para você também, né? E para você também, né? Ou seja, o que isso diz na nossa vida? Você faz essa experiência disso, você está fazendo essa experiência, se não está fazendo, vai começar a fazer. Por exemplo, quando você resolve, de fato, levar a sério o Evangelho, a gente tem o exercício da confissão, muita gente que eu Frei, né? Puxa vida, depois que a gente começou a frequentar aqui, nossa, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, enfim, gostam de vir aqui porque se sente tocado. Ou seja, quantos de vocês
que já começaram um caminho do discipulado, que já começaram um caminho de fé, de conversão, estão tentando levar a sério a vida espiritual, estão rezando mais, estão buscando mais Eucaristia, estão querendo vir mais à igreja. E aí o que acontece dentro da tua casa, entre teus parentes? Ah, eu conheço o teu passado, viu? Você não me engana não, não adianta querer agora estar com o tercinho na mão, sai da barra da saia do padre, não me convence não. É ou não é? Você começa a ser julgado dentro da tua casa, você começa a ser julgado dentro da tua parentela, dos teus familiares, você começa a ser julgado, tua vizinhança, de novo está indo para a igreja? De novo, rapaz, é isso aqui, não convence não, que história é essa? Beato quer virar o santinho agora? Quer dar uma de santinho agora? Quer dar uma de santinha agora? Eu conheço o teu passado, viu? É assim que acontece, é assim que acontece com a gente, quando a gente começa a levar a sério uma vida espiritual, as outras pessoas começam a nos julgar, a diminuir, a querer nos derrubar, nos trazer para baixo, né? Nos diminuir da nossa espiritualidade, da nossa vivência da fé. Aí a gente tem dois caminhos, a gente entra na deles e volta aquela vidinha de pobreza espiritual, ou a gente resolve crescer, a gente não dá mais para voltar, né? Não diz a música assim? Não dá mais para voltar, não dá para pegar a mão no arado e olhar para trás. Ou a gente segue firme na fé, no crescimento espiritual. Foi isso que Jesus, por que Jesus não fez milagre? Porque não tinha fé, houve julgamentos, houve situação que não ajudava, que não favorecia. Então não desista, tá? Não desista, se você está sendo julgado na tua casa, é porque a tua postura está incomodando. Se você está querem te diminuir, não te deixa diminuir, continua, porque você está ganhando, você está crescendo, você está evoluindo espiritualmente, você está alcançando a graça de Deus, você está fazendo com que o teu imã espiritual está te levando cada vez mais para o céu, para as coisas de Deus. Então não te rebaixa, não te deixa, não provoca, não entre em discussão, em briga, mas simplesmente continue o teu caminho espiritual. Por quê? Eu volto a dizer quantas e quantas vezes, Jesus quando fala, ele fala sempre para 3 grupos de pessoas. Eu tenho insistido aqui para que você preste atenção. Jesus fala, quando fala assim, Jesus está falando para a multidão. Jesus fala para os escribas e fariseus, sempre aqueles que estão provocando ele, né? Criticando ele. Jesus fala para eles. E Jesus fala para os discípulos. Naquele tempo Jesus falou à multidão. Naquele tempo Jesus falou aos discípulos. Naquele tempo Jesus falou aos escribas e fariseus. Ou seja, multidão seja o que Deus quiser. É o povo de Nazaré. É o povo de Nazaré que não tinha fé, que fala, escuta, alguns, né, deixa para depois. Ou seja, multidão é multidão. Mas em um certo momento, Jesus fala para os discípulos. E do meio da multidão aparecem os discípulos, aqueles que estão mais próximos de Jesus, aqueles que foram tocados, aqueles que começaram a descobrir o valor da Eucaristia, aqueles que começaram a descobrir o valor do sacramento, aqueles que começaram a descobrir como é bom, como me faz bem ler a palavra de Deus, como me faz bem rezar o terço todo dia, como me faz bem dedicar um tempinho para a oração, como me faz bem escutar uma palestra, uma pregação espiritual. Esse está se tornando um discípulo, esse está se tornando um discípulo de Jesus, que não tem como voltar, não dá mais para voltar, né? Agora, se a gente resiste, se a gente deixa os habitantes de Nazaré nos criticarem, a gente volta na deles, porque senão eles vão falar mal da gente, a gente volta para o pecado. Mas não desista. Diga para aquela pessoa do seu lado, por mais que te critiquem, diga assim, por mais que te critiquem, não volte atrás, continue sendo de Deus, continue crescendo na fé. Amém? Mas amém? Pergunta se essa pessoa entendeu tudo o que é que o Frei desenha. Não precisa, né? Evolua na fé. Não seja como os habitantes de Nazaré. Evolua na fé. Amém?